Oi, gente! Estamos aqui mais um dia para a nossa gravação do podcast Domínio da Vida. E eu estou aqui com a convidada mais do que especial, que tem uma história de vida incrível, que nós podemos compartilhar ao longo do podcast, não é isso? Larissa De Luca. Seja muito bem-vinda, Larissa. Eu acho que a gente vai trazer muitos assuntos aqui que vão conectar bem com a história de vida da maioria das pessoas. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, para que a gente possa iniciar de fato e de forma rápida e objetiva o motivo pelo qual a gente veio aqui hoje. Oi, pessoal! Obrigada, Nice, pelo convite. Eu sou Larissa Deluca, ativista, palestrante e, tipo o pai do Cris, eu tenho vários empregos. Eu brinco que todo dia eu tô numa função diferente, porque uma das coisas que eu acredito sobre a vida, inclusive, é que a gente vem para esse mundo com múltiplos talentos e dentro dessa perspectiva a gente não precisa escolher uma coisa só para fazer até o fim da nossa vida. É bem interessante isso que você falou, sabe por quê, Larissa? De uns anos para cá eu venho pensado sobre isso. Como que a gente pode vir aqui para esse mundo, passar tantos anos aqui e fazer e aprender apenas uma coisa? A gente pode fazer tantas coisas, né? Aprender tantas coisas. E através desse nosso aprendizado, a gente servir o maior número de pessoas, né. E como você trouxe esse viés aí, essa história que você trouxe, o pai do Chris, né, que fazia múltiplas coisas, a gente tem que olhar também para um lado de que as coisas que você está fazendo bem essas coisas, né. Sim, eu acho que o princípio da excelência é uma coisa que me toca muito. Eu sempre pensei que o bom é fazer de forma eficiente. Sabe aquela frasezinha, o preguiçoso trabalha duas vezes? Eu acho que essa frase grudou na minha cabeça desde muito nova. Então, se é pra me colocar numa atividade, eu me coloco em potência máxima ou não me coloco, mas eu não consigo ser, eu não sou uma pessoa de meio termo dentro das coisas que eu faço. Ou eu coloco meu coração naquilo ou eu não estou lá. Como é que a gente faz, Larissa, para desenvolver essa capacidade, que eu acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas, é exatamente isso, né, você fazer realmente aquilo que você se propõe para fazer, porque, sonhar é muito fácil, né, Larissa? Sonhar até já é Sonhar difícil, né? Mas algumas dá. pessoas nem conseguem fazer isso, né. Você sonhar é um pouco mais fácil do que realizar, né. Sonhar, você abre ali o campo da imaginação, você está em milésimo de segundos em qualquer lugar, com qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa. Mas eu acho que o desafio maior das pessoas é mais realizar do que sonhar, né. Com certeza. O desafio das pessoas é estar à altura daquilo que elas sonham, né. É ter recursos internos para você fazer o que você precisa ser feito, para você fazer o que precisa ser feito. É você ter, recursos emocionais para transpor os bloqueios que são, eh imputados na vida da gente, né, imprimidos na alma da gente durante toda a nossa trajetória, né, e eu acho que esse é o maior desafio. E eu sei que você fala muito sobre isso no seu Instagram. A Larissa, ela tem um trabalho muito lindo, legal, ela ensina pessoas a fazer movimentos, né, criar movimentos, não é fazer movimentos, é criar movimentos. E ela traz muito essa questão do que a gente está falando aqui hoje. E eu acho isso muito legal, esse conteúdo que você traz, que vai além do movimento que você cria, mas você entra na essência das pessoas, né. Por que você está fazendo o que você está fazendo? E como você está fazendo, esse seu fazer pode impactar a vida de milhares de pessoas. E você fez isso através da sua instituição, É, da da fundação. fundação, né, da Foi, Fundação mas acho Mulheres Aceleradas, tu né. abriu várias caixinhas interessantes na tua fala. Acho que uma tentando resgatar aqui a primeira coisa que você falou, que é como que a gente faz para se tornar alguém à altura dos nossos sonhos. Uhum. Eu acho isso fundamental, porque, de fato, a gente consegue sonhar mais facilmente do que realizar, mas até o nosso sonho tem teto. Qual que é o teto dos Verdade. nossos sonhos? O teto dos nossos sonhos é o repertório que a gente recebeu na vida. Então, se você vem de uma família que sonha pequeno, tá numa instituição, numa escola que sonha pequeno,
Se as pessoas jogam pá de terra, e eu vivi isso. Eu vivi situações em que eu tinha um sonho que, pra mim, poderia ter sido alcançado, inclusive, eu tinha todos os recursos pra alcançar, mas pessoas que estavam ao redor diziam: Poxa, mas isso é tão pequeno, isso é só imagem, por que você vai fazer isso? E eu acabei não indo na direção daquilo, e depois me arrependi. Mas a questão é: a gente só consegue sonhar com o que a gente sabe que existe. Esse é um ponto. E aí, pra gente expandir o nosso repertório, se a gente tá dentro de uma bolha, que é a escola, família, trabalho, instituições que a gente faz parte, tudo isso é uma bolha, igreja. Para a gente expandir o repertório, a gente precisa furar essa bolha. Hoje, furar a bolha já não é tão difícil. Existe uma zona da ignorância que, para mim, é a fase mais preocupante de não saber as coisas, que é quando você não sabe ainda o que falta saber. Não é sobre você já ter chegado lá. É sobre saber o que que eu ainda não sei para que eu possa estudar essas coisas. Eu sou uma pessoa extremamente autodidata, então quando eu quero aprender alguma coisa, embora eu acredite na educação formal e vá para a universidade, tanto que eu tenho 2 graduações, tenho uma pós, eu já tô nesse caminho da universidade, tô doida para fazer o mestrado. Tempo não temos, mas quero fazer o mestrado. Eu não acredito que isso é o que me tornou uma pessoa preparada para o que eu faço hoje. Foram instituições que me deram técnica, que me deram um pouco mais de gabarito realmente para fazer as coisas que eu faço, mas o que me transformou na pessoa fazedora, na pessoa que é capaz de realizar as ações que precisam ser feitas, não foi o que eu aprendi tecnicamente nesses contextos universitários ou escolares. E aí, beleza, a gente consegue furar a bolha como? Hoje você faz isso até de graça no YouTube. Tem coisas que eu estimulo as pessoas no contexto da fundação, por exemplo. O que que é a fundação? Eu sou parte da Fundação Mulheres Aceleradas, que é uma aceleradora de carreiras femininas e de empresas lideradas por mulheres. Ai, tava me incomodando. Eu sou parte do contexto da Fundação Mulheres Aceleradas. Hoje estou presidente dessa aceleradora de carreiras femininas em empresas lideradas por mulheres. Dentro do contexto da fundação, a gente tem uma série de ações para ajudar as pessoas a furarem essa bolha. E o que eu mais percebi? As pessoas não acessam coisas que são totalmente acessíveis. Tipo, você nunca viajou para Paris, mas você quer ver como é o Museu Louvre por dentro? Se você que fosse... Imagina, qual que é a cidade que você gostaria de viajar hoje? Imaginou? Pronto, agora vai no YouTube e coloca assim, passeando por tal cidade. Existem pessoas que fazem vídeos sobre o ponto de vista delas, até eu já fiz um, mas num canal secreto, sobre o ponto de vista delas, que ela filma o que ela tá vendo. Então, por exemplo, um dia de chuva em Nova York, e a pessoa vai andando, é como se você fosse ela, você tá ali vivendo essa experiência. Cada coisinha dessa vai adicionando a você uma experiência que você ainda não teve, mas isso é repertório. E aí, se você estivesse em Paris, você iria conhecer o museu? Então, por que você não conhece o museu agora? Entra no YouTube, descobre o que tem lá, quais são as obras. Você está se dando repertório. E esse repertório é tecido para sonho. Uhum. Você só sonha com o que Sim. você sabe que existe. Você não sonha com o que não Exatamente. existe. A gente não tem nem como partir. Por isso que eu falei, sonhar também é difícil. Mas beleza, você sonhou. Se tornar alguém capaz de executar o que você sonhou depois disso são outros É o desafio. processos. Sim, é o desafio isso, né? Interessante. Inclusive, isso é uma técnica, né, que se usa, né, na cocriação de sonhos, né, dentro dessa linguagem aí que esse mundo digital sempre usa, que é a cocriação. É exatamente isso que você está falando, né? É visualização. Quando você visualiza, a visualização é imaginação. Você está fazendo o quê, na verdade? Criando células de reconhecimento do seu cérebro para aquilo que você está vendo. Você falou claramente, quando você não enxerga e não vê aquilo, aquilo ali nunca vai passar pela sua cabeça da possibilidade daquilo ali acontecer, né? E do contrário, quando você traz isso para a sua vida, é por isso que você cria, porque à medida que você traz, você cria conexões neurais, vamos dizer assim. E você tem células de reconhecimento para aquilo, né? Para você ir para, né? No sentido de se direcionar para aquele lugar, ou de buscar meios e mecanismos de você se mover para lá. Mas daí até chegar lá, você
você tem que ultrapassar Tem um uma chão. série de barreiras, né? Barreiras mentais, barreiras emocionais, sobre o que você é capaz, sobre o que você não é capaz. E o maior desafio que eu vejo hoje, que todo mundo tem, Larissa, até nós que estudamos isso, nós temos também esses desafios. Se você ainda não chegou no degrau acima, é porque você ainda não tem recursos internos para chegar no degrau acima, porque senão você já estaria lá. É. E esse é o movimento que a gente tem que estar o tempo inteiro. E como é que a gente faz para olhar para a gente e descobrir, né? Por que eu não cheguei até ali? Se aquilo ali é o que eu tanto almejo, o que eu tanto quero, né? E esse é exatamente a essência, eu acho que, desse podcast hoje, que é por que as pessoas não realizam o que elas conscientemente querem realizar, né, Larissa? E você já percorreu um longo caminho aí, que apesar de você ser uma menina jovem ainda, você já realizou coisas que pessoas que chegaram aos seus 50, 60 anos não realizou ainda, né? Esse seu projeto da fundação é um projeto que vai além dos seus interesses, vai no interesse muito maior de ajudar o próximo. E no meu entendimento sobre a vida, é por isso que a gente veio para cá. A gente veio fazer exatamente isso. Com interesse coletivo. Interesse coletivo. Viver o propósito. Acho que. Exatamente. Por que eu escolhi movimento como minha motivação de ação dentro do marketing? Porque eu acho que não existe movimento sem essência, considerando que não existe movimento sem líder. E não existe um líder sem essência. Se você ainda não passou pelo caminho de se conhecer, de entender qual é o seu principal potencial, o que é que você faz bem, onde estão suas limitações, porque todos temos as duas coisas. Você não vai conseguir ser um líder. Aí a gente vê o percurso da internet hoje, nós vivemos num mundo pós-moderno. E como isso impacta a nossa vida? As pessoas estão cada vez mais impacientes. E a impaciência é a inaptidão para viver o processo. Eu não quero esperar. E onde que isso vira um problema? Porque eu sou muito rápida, tá? Eu tenho o Velocidade 2 tatuado em mim. Todos os meus negócios têm o termo acelerado neles. Acho que o INPI com acelerado só dá Larissa lá. Porque eu me reconheço muito nessa forma de viver que é ágil. Não porque a gente nem vê o tempo passar, como aquele filme que você pula as cenas da vida para chegar no sucesso, mas porque tudo o que eu faço com muita eficiência. Então, eu fui escutando as pessoas ao longo da minha vida dizer, nossa, a Larissa faz isso muito rápido. E aí, eu absorvi esse termo. Quando, na verdade, talvez as outras pessoas estivessem fazendo muito lento. Existe uma pesquisa que eu acho super interessante que diz que de uma jornada de trabalho CLT regular, ou seja, a média das pessoas, das 8 horas de trabalho da CLT dela, ela usa de forma produtiva 3. Isso pra mim é uma coisa absurda. Você ir pro trabalho e você ficar 8 horas lá trabalhando, mas você só tá concentrado, produzindo de fato 3. Porque significa que você perdeu mais da metade das suas horas daquele dia. O meu jeito de trabalhar eu sei qual é a meta, o foco, eu faço o que precisa ser feito pra viver aquilo ali, e o resto dessas horas eu quero gastar com outra coisa. Eu quero viver minha vida pessoal, eu quero viver minha vida familiar, eu quero ter o meu filho, eu quero ter hobbies, e eu tenho vários hobbies. Então, é uma forma de salvar tempo, você ser efetivo no que você faz. E aí eu adotei esse termo acelerado como essa palavra mágica em que nela cabe muito significado de eu não estou aqui para viver em slow motion, eu não tô aqui para fazer as coisas super devagar. Eu tô aqui para viver as coisas no tempo certo. E aí na hora que eu tô me dedicando a uma tarefa, eu entendo que eu não sou multitarefa e que se agora eu estou fazendo essa tarefa, esse é o tempo dela. E quando eu acabar, eu vou viver outra coisa. E aí é o tempo daquela outra coisa. Desse jeito, a gente consegue viver de forma acelerada. Porque você faz um uso concentrado do seu tempo na hora de fazer as coisas. E como é que você leva esse seu jeito de viver para dentro dos seus negócios, você entendendo que a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, não se comporta desse jeito, não, a atitude é diferente. E como é que é isso
para ti, Larissa, e como que você consegue transpor isso e trazer as pessoas para o seu lado, para viver esse modo acelerado, né? Que você fala, mas na verdade é um modo produtivo de se Efetivo. viver, né? É um modo efetivo de se viver, aproveitando melhor o seu tempo e produzindo mais. E Porque aí, quando a gente fala em produzir, a gente pensa assim, não, eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E na verdade, produtividade não é isso, né? Produtividade é você fazer as coisas que precisam ser feitas e ser eficiente naquilo que você está fazendo. E aí vai te sobrar mais tempo. Eu acho que quando você é produtivo, na verdade, é uma coisa. é- Te sobra mais tempo, na verdade, né? Que é isso e que aí tu tá você vive falando aí. mais. Vive mais e melhor, né? Imagina que se a gente tiver sorte, a gente vai viver 100 anos. Daí, se a gente vai viver 100 anos e hoje, cada dia que passa, você gasta 5 horas das suas 8 horas produtivas na conversa paralela, no cafezinho, nas distrações múltiplas no seu celular, no seu Instagram e arrasta e não para aquele feed infinito. Se você gasta mais da metade do seu tempo produtivo em coisas que não são importantes, não sei se você conhece a matriz de Eisenhower, mas é basicamente a forma de dividir tarefas. Na matriz de Eisenhower, a gente vê que é possível dividir as tarefas entre urgente e importantes. O que é o importante? Quando você tem um plano, tudo que te aproxima do teu objetivo final é importante. Tudo o que é urgente é o que aparece sem possibilidade de ser planejado. Se você se concentra demais nas coisas urgentes e nunca faz as importantes, você não vai se aproximar da sua meta. Essa clareza sobre o uso do tempo é muito importante, porque tem muita gente que é extremamente ocupado, mas na verdade não é produtivo. Sim. E às vezes usa isso como forma de se enganar. Ah, mas eu passei o dia ocupado, eu fiz muita coisa hoje. Mas o que você fez que te leva para suas metas? Aí a pessoa às vezes nem sabe responder. Então, quando você tem um plano, e eu não sou uma pessoa engessada aos planos, eu gosto de planejar, mas eu sou uma pessoa que implementa rápido. Então, se você for, quando você citou, como você fez tanta coisa tão nova? Você consegue imaginar que a margem de erro foi grande? Sim. É que eu fiz muita coisa, então eu consegui errar em parte dessas coisas, acertar em outra parte dessas coisas. O que eu acho que mais prende as pessoas é esperar o momento perfeito, o tempo certo de fazer. Só pra contextualizar, tá? Eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Aí, um semestre depois, eu passei num concurso público, que era o sonho dos meus pais, que ambos eram funcionários públicos. E eu nem queria ter ido fazer essa prova, mas enfim, fiz e passei. E depois de passar, eu fui lá e fui viver aquela experiência, mas nunca tive, assim, apego àquele cargo que eu executei. E depois de 9 meses vivendo essa experiência numa procuradoria, ou seja, antes eu estagiava voluntariamente numa defensoria em que você defende o povo. E depois eu passei num concurso e fui trabalhar numa procuradoria em que você defende o Estado. Então eu tava do lado Contra. oposto Sim. da minha ideologia Uhum. da época. Então aquilo me fazia mal. Foram 9 meses de aprendizado, conhecimento, relacionamento com pessoas, mas o trabalho que eu fazia me fazia mal. Cada peça que eu tinha que escrever, eu sabia que eu estava fazendo a coisa que eu, Era ideologicamente, contra não achava você. que era para ser Uhum. feito. E aí, por quê? Porque o Estado tem proteções a si, do tipo, se você vai exigir dinheiro do Estado, o Estado precisa continuar entrando em ações para se proteger até a última instância possível. Isso é Uhum. regra. Uhum. E aí, às vezes, eu sabia que aquela pessoa tinha o direito, e aí eu era responsável por redigir uma ação que eu sabia que a lógica estava Que errada. tá indo contra Então, você. isso me incomodava. E um dia eu pensei, poxa, eu sou tão nova. Se eu tenho um momento para errar, é agora. Sem lenço, sem documento, sem dinheiro na mão, eu pedi exoneração do meu cargo, que era um emprego público, que eu jamais seria demitida, porque eu era Uhum. servidora pública. Então, para quem tá começando a vida, de qualquer forma, a segurança é tentadora. Eu escolhi não a segurança, mas eu deixei esse emprego, peguei o dinheiro que eu já tinha juntado, fui morar em São Paulo, sem família, sem ninguém lá, abri um negócio ainda aos 18 anos, meu CNPJ nasce ali. Eu tinha formação acadêmica? Não, eu estava no 2º semestre de faculdade. Aquilo ali foi aberto e juro pra vocês, quando eu abri minha primeira empresa, eu sequer sabia exatamente o que eu ia fazer. Era assim, se eu for fazer algo, eu preciso do CNPJ, isso é um fato. Eu preciso poder emitir nota. Então, eu vou fazer o CNPJ e aí eu vou descobrir o que eu vou fazer.
Então, nesse processo de descobrir o que eu ia fazer, foi um processo super de autoconhecimento. O que que eu faço bem? O que que eu sou capaz de fazer? E eu acho que uma coisa importante de destacar é a gente aprende desde a hora que a gente tá na barriga da nossa mãe. Então, a gente não depende da escola, da universidade para estar aprendendo. Então, você não precisa, na hora de procurar qual é o seu talento, e imediatamente para o que que eu estudei para fazer. Talvez o seu talento esteja escondido no que você sempre gostou, mas não era a sua carreira. Desde a escola, os professores diziam que eu devia fazer jornalismo. Que falava bem. Não fiz jornalismo, mas hoje eu sou comunicadora, eu sou Uhum. palestrante, isso virou profissão. Então, Uhum. quando a gente olha pra dentro, é a nossa oportunidade. Aí, por que que é difícil, então, Larissa, olhar pra dentro? Não devia ser simples? Você que tem que Sim. responder essa pergunta, mas na verdade eu acho que o contexto atrapalha demais. Então, isso vem muito das experiências. Tem uma frase, eu não lembro de quem é agora, Larissa, mas ele fala assim: eh, o ambiente, ele é mais importante na vida do ser humano do que a DNA. hereditariedade. Sim. Então, o ambiente realmente molda as pessoas e nós vivemos constantemente imergidos nesse ambiente. Olha o que você trouxe. Eu fui fazer concurso público porque o meu pai e a minha mãe eram servidores públicos. Que muitas vezes a gente não está escolhendo realmente o que a gente quer, mas a gente está fazendo escolhas em função do mundo que a gente vive. E todo mundo é assim. E essas impressões, elas estão dentro de você, como as experiências que você teve até hoje, como os traumas que você teve até hoje. É, nessa minha nesses anos que eu percorri aí, Larissa, atendendo pessoas, conhecendo mais sobre o ser humano, eu pude constatar que os maiores traumas que advêm de nós tá dentro dos seus familiares, porque é a primeira relação que se constitui é ali dentro, né? É a primeira relação de confiança ou não, em quem eu posso confiar ou não, se eu não posso confiar nas próprias pessoas que estão dentro da minha casa que deveriam cuidar de mim, em quem eu vou confiar? Então você leva isso aí para o mundo, né? O que você pensa sobre você mesmo vem da opinião dessas pessoas que são os nossos cuidadores, que geralmente é as pessoas que a gente mais confia, a gente não duvida de nada do que eles falam. Uma criança, ela nunca vai duvidar do que o pai e a mãe fala para ela, mesmo que aquilo ali não seja verdade. Então, essas impressões do ambiente, né, e principalmente do ambiente familiar, elas vão ficando gravadas dentro da gente e a gente vai para o mundo com a percepção sobre a gente que vem de outras pessoas e não da gente. Então, um dos maiores bloqueadores que eu pude constatar nesses anos vem de dentro de casa. É como se você não acreditasse em você, porque alguém um dia Não falou que acredita. você não vai dar certo. Outra pessoa não entendeu? acredita e isso fica gravado. E você Exatamente. vive duvidando. E você disso. vai se moldando aquele ambiente para ser aceito, porque a criança ela tem uma necessidade incrível, imensa, não a criança, todo ser humano, de pertencer, né, de ser aceito, de não ser rejeitado. Inclusive, a rejeição é um dos maiores traumas que um ser humano pode experimentar, em diferentes níveis, mas no maior grau quando essa rejeição acontece dentro de casa. E se a gente for trazer para um viés lá de trás, né, dos homens primatas, você vê que a rejeição ela é inerente a gente. Esse sentimento de não ser rejeitada, ele é inerente a gente. Porque naquela época, como eles viviam em tribos, era muito importante que nenhum membro fosse rejeitado, porque ele não conseguiria viver naquele ambiente hostil, ele seria morto. Então, rejeição está muito ligada, intrinsecamente atrelada à sobrevivência. Então, se eu sou rejeitado, eu estou colocando em xeque a minha sobrevivência. Sobrevivência pode se desenrolar para uma morte. Naquele tempo era assim. Então, esse era o sentimento. Está no nosso DNA isso. E a gente traz isso até hoje. Hoje não acontece mais isso, mas o sentimento ainda permanece. Aquela informação genética de rejeição
está ligado a uma coisa muito ruim, a sobrevivência, a morte, ele está dentro de nós. Por isso que isso é um sentimento tão profundo e impactante que dilacera a alma de todo ser humano. E todos nós temos esses sentimentos em diferentes graus. Se acontece com uma pessoa que você ama muito, que você confia, que você. As pessoas mais próximas da gente. É muito impactante. E aí a pessoa sai para a vida com isso. E aí é onde se inicia aquele processo de que a gente falou inicialmente, como que as pessoas querem, desejam e não se movem para isso. Aham. Ou o que prende essas pessoas Nossa, para mas que elas cheguem lá no lugar onde elas querem chegar, que nem elas mesmas entendem o que acontece. E aí vem todas aquelas questões lá de trás que a gente conhece sobre autossabotagem. Na verdade, ela está muito ligada, inteiramente entrelaçada a essas questões de rejeição e pertencimento. Por exemplo, eu escolho uma profissão dos meus pais, porque se eu escolher a profissão dos meus pais, eles vão me aceitar melhor. Eles vão me se respeitar, orgulhar. se orgulhar de mim. Você vê que é tudo em função de um sentimento do outro em relação a mim? As minhas escolhas vêm muitas vezes pela aprovação e sentimento dos outros, pra eu me sentir aceita naquele lugar. Por quê? Porque quando eu me sinto aceita, eu não estou colocando esses sentimentos de não pertencimento e rejeição dentro de mim, que são os piores de todos. E a maioria, Larissa, para te falar a verdade, a maioria dos bloqueios, ele vem dessas duas questões emocionais. E aí isso se desenrola em uma série de coisas que você não tem nem noção e que a gente pode E que você não vê falar. também, acho que. Lembra que aquilo que eu falei de qual é o tecido do sonho? É o repertório? Qual é o tecido do não faço isso? Você não vê. Você não faz essa conta. Exato, Eu cheguei aqui exato. porque, assim, é como se você pegasse cada comportamento e imaginasse ele sendo uma roupa. Aquele comportamento existe porque algo te permitiu ser Exatamente, assim. exato, Então, essa roupa que você tá vestindo hoje, do medo, ela é feita de alguma coisa. Essa roupa exatamente. da coragem também é feita de alguma coisa. E a forma que a gente reage diante dos problemas e desafios da vida, aí eu acho que tem um componente comportamental que você pode adotar de tentar ser o mais positivo possível. Esse foi um comportamento que eu tenho desde criança. Mas, por Uhum. exemplo, quando eu resolvi sair do emprego, eu não consegui sair do emprego. Eu saí do emprego, depois da cidade, assim, 15 dias depois eu não morava mais em Fortaleza. Foi uma coisa muito rápida. E logo depois eu saí do país e fui parar na Rússia. E fiquei muito tempo lá. E meu pai dizia na época que ele achava que eu não ia mais voltar. Porque inicialmente era uma viagem de férias, eu fiquei um tempo, aí eu liguei e falei, eu vou ficar 3 meses. Aí depois eu liguei e falei, eu vou ficar 6 meses. Entrei num curso de verão lá. Depois, eu vou ficar 9 meses. Ele, pronto, ela não volta mais não. Ela já, essas ligações é só pra gente saber que ela tá viva. E eu hoje percebo que essa quebra que foi necessária foi... pra mim, era muito difícil lidar com o fato de que eu tava quebrando todas as expectativas que minha família tinha pra mim. Isso é difícil. Então, se era pra quebrar, eu tinha que quebrar o mais longe possível. Eu mudei, assim, de continente. Eu tava muito longe dos meus pais. Então, eu tirei toda a influência do dia a dia Do de mim. ambiente. E aí, eu podia começar do zero. Porque ali não existia ninguém que esperava nada sobre mim. Então, dentro do novo contexto, eu era livre pra poder construir. Você vê o tanto que é difícil fazer essa ruptura? Você já passou por isso. Eu também já passei Algumas por vezes. isso. Então, eu também já passei por isso. Eu fiz algumas rupturas na minha vida que é difícil as pessoas fazer. Tipo, pedir demissão e começar a vida do zero, sem nada de novo. Eu também fiz isso. Eu não fui para tão longe, né? Mas eu saí daqui de Fortaleza e fui morar em Minas. Fui estudar lá em Minas. Eu tinha um trabalho que, para a sociedade, era um trabalho que era o trabalho que a maioria das pessoas gostaria de Tava na ter, né? moda. É um cargo de gestão, né? Onde a maioria das pessoas que estão dentro desse contexto, elas desejam isso. E você olha para a sua vida e pergunta, gente, é só isso aqui mesmo? A vida é só isso aqui E mesmo? repetir todos os dias a mesma coisa, a mesma coisa. Não, e ir para aquele lugar que já não te fazia feliz, que era como eu acordava para trabalhar como se eu fosse para a forca todo dia.
Gente, não é possível que a vida seja só isso aqui. E aí, eu pedi demissão também. Fui embora para Minas Gerais com 2 malas. A única coisa que tinha era uma vaga na universidade, eu não tinha bolsa, eu não tinha levei uma economia que eu fiz, né, durante os anos e fui para lá, não tinha nem lugar para morar. Então, quando você faz essas rupturas, eu acho que isso te encoraja para você fazer cada vez mais. E é isso que vai fazendo você olhar para frente e não ficar presa naquela condição de insatisfação que você tá, e permanecer naquilo por convenção. Porque Costume. eu escolhi uma profissão quando eu não tinha nem consciência do que eu queria e continuar a vida inteira naquilo ali. Porque eu escolhi um relacionamento com a consciência que se eu tivesse hoje eu não teria escolhido e continuar com aquilo ali, porque se convencionou que os relacionamentos não acabam dentro da religião, né? O que Deus une o homem não separa, né? Então, é uma série de questões, eu acho que você precisa parar para pensar por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Você está fazendo porque você quer ou por convenção, ou porque alguém um dia esperou isso de você, ou porque você escolheu uma coisa há alguns anos atrás com a consciência que você tinha de 10 anos atrás e que hoje você pensa do outro jeito, mas porque escolheu lá você não pode mais voltar atrás. Hoje eu não faço mais o que eu fazia antes, quando eu me formei, eu sou farmacêutica industrial. A minha vida é completamente diferente da escolha que eu fiz lá atrás, mas hoje eu sou muito mais feliz com o que eu faço hoje do que se eu tivesse ainda permanecido naquela mesma condição daquele tempo, porque algum dia eu dediquei tempo a isso. Agora imagina a Então, riqueza que é a oportunidade de, numa mesma vida, você poder viver diferentes carreiras, diferentes cidades. gente, Isso experiência é riqueza. Você poder viver outras versões de você, outros cabelos, outros gostos, outros. Cara, uma coisa que dividiu minha mente em duas foi no dia que eu entendi que tudo o que eu era até aquele ponto da minha vida, e isso é uma coisa que às vezes eu levo para workshops, palestras minhas, tudo o que eu fui um dia vinha de coisas que eu não necessariamente me identificava, mas minha vida sempre foi assim. Em pequenas coisas do tipo, minha mãe é muito diferente de mim. Ela se veste toda princesinha, sabe? Ela usa vestidos floridos e babados e tal. E então tudo que ela me dava de presente era esse estilo. A maioria do meu guarda-roupa era assim, mas eu nunca me identifiquei com isso. Eu gostava de coisas mais sóbrias, cores mais lisas, eu não gosto muito de estampa. E aí, nesse dia que eu fiz um exercício que eu recomendo pra todo mundo. Eu pensei assim, se não existisse nenhuma limitação de tempo, ou de dinheiro, ou de o que quer que seja, o que que eu acharia incrível ser? E eu não tava falando sobre profissão. Eu tava falando do tipo. Aí eu saí escrevendo tudo que eu achava bonito em outras pessoas. Nas pessoas, sei lá, personagens de filme que você fica assim, caraca, que pessoa incrível! Eu escrevi no papel tudo o que eu achava incrível. Se eu pudesse ser essa mulher incrível, o que seria essa mulher incrível? E aí, depois eu olhei e falei, certo, dessa lista aqui, o que não custa dinheiro pra eu já implementar uhum. agora. Uma coisa que eu fiz foi, por exemplo, eu nasci em Fortaleza, uma cidade quente, então eu sempre tive roupa bem de verão. Mas eu sempre achei lindo roupa de manga comprida. Mas não fazia sentido usar roupa de manga comprida aqui. Só que aí uma coisa que eu fiz nesse momento foi, eu separei todas as roupas do meu guarda-roupa que eu de fato achava bonitas, que eu olhava e dizia, isso aqui eu gosto, me identifico, isso aqui não. E eu passei a tentar usar mais do que eu achava bonito. Não interessa se tá quente a Sim. cidade. Eu acabo por procurar lugares que têm o conforto térmico que eu preciso. Então, eu basicamente vivo no ar-condicionado, no trabalho, no carro. Então, mas o fato é, eu ajustei a minha vida ao que eu gostaria de viver. Hoje eu não preciso mais morar em São Paulo para não morar no calor. Então, às vezes é uma coisa assim, a gente acha que, mas Fortaleza é quente, então eu preciso ir para outro canto. Você já poderia começar agora a usar a vida que você tem para construir a vida que você quer. Essa mudança não custa dinheiro. Essa mudança custa É mentalidade. verdade. E isso você traz para você a sua real essência, né, Larissa? Porque não tem coisa mais gratificante que te
traz mais bem-estar do que você viver a sua essência, de E as quem você pessoas realmente é, né. E as pessoas vão contra, tá? Na hora que você começar a mudar Verdade. qualquer É besteirinha, as pessoas vão verdade. dizer: "Ai, nossa, olha aí, só quer ser a pessoa diferente. Ela não quer ser como a gente", porque o grupo também sente. Então, quando você começa a Verdade. se destacar, lembra, prego que se destaca ganha martelada? Vai vir a martelada, vai acontecer. Mas a consciência de saber que isso não precisa afetar, você não precisa se submeter. Esse é um ponto. Você só tem você só tem essa vida. É essa a tua oportunidade. Você não precisa se submeter. Você tem a escolha: eu vou me submeter ao que todo mundo espera de mim ou não vou. E uma coisa que eu quero destacar é, não é que você emocionalmente não vai sentir. Até numa conversa prévia com a Anice, eu falei pra ela, eu sempre fui muito racional. Eu sempre olhei para situações e pensei, o que que eu acho que faz sentido, que seria o melhor pra minha vida? E aí eu escolhi o que era o melhor. Mas nem sempre o meu sentimento estava alinhado com aquilo. Às Uhum. vezes doía, dói Sim, quebrar as expectativas dos outros, sim. dói não se sentir gostado, não se sentir amado em determinadas situações. Mas se você for agradar para sempre as pessoas que você hoje quer que te valorizem, você nunca vai descobrir o que é ser você. E quantas pessoas a gente vê, por exemplo, que depois que os pais morrem, aí essa pessoa muda totalmente porque ela acabou por se desligar dessa expectativa que existia. É isso, você pode viver a melhor vida que você puder, e as pessoas que te amam de verdade, elas vão gostar de conhecer quem você é. Mas se você nunca começar a implementar essas mudanças no sentido de ser quem você é, você não vai sequer dar a oportunidade delas te rejeitarem ou amarem isso. E sabe o que é uma coisa interessante, Larissa? Muitas vezes, os pais, eles projetam nos filhos as próprias frustrações deles. Totalmente. E como que a pessoa consegue suportar viver dentro de um personagem que não é você? Como que você vive por muito tempo? A maioria das questões emocionais, profundas de um ser humano, ele está muito dentro desse contexto. Porque você força até o último para atender às expectativas dos outros e esquece de você. E aí é onde começa um processo de deixar de amar a si mesmo. Uma das principais questões que eh, impulsionam um ser humano mais para frente, ele gostar de quem ele é, ele amar aquilo que ele vê nele, ele se admirar pelo que ele faz, mas pelo que ele é e não pelo que os outros querem que ele seja. Isso é que é prejudicial, isso é que é tóxico. Então, eu vejo que o movimento que você fazia, sempre, talvez intuitivamente ou inconscientemente, era sempre no sentido de trazer para dentro de você a sua essência e viver de acordo com ela, que é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje, justamente por essas duas questões que eu trouxe lá atrás. Gente, eu jamais quero ser rejeitado, tá? É. E se eu já passei por uma experiência de rejeição, isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma coisa muito difícil. Exposição. Você colocar a sua opinião no mundo. Você vai ter muito medo, não só do que as pessoas que estão em sua volta vão dizer, mas do que as pessoas que você nem conhece. Mas se a gente for ver essa questão em si, o que que uma pessoa que nem te conhece vai ter algum peso sobre a opinião dela sobre você, mas a gente pensa sobre isso. Entende o que é o processo da rejeição? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Comporte-se, em português, ou Behave. Esse livro é de um neurocientista fantástico. É, assim, um dos meus livros favoritos. Ele literalmente fica na minha cabeceira, porque de vez em quando eu pego para ler mais alguma coisinha. E esse livro, ele fala sobre como as nossas experiências ultrapassam a racionalidade. Sim. E aí, o interessante desse livro é que ele pega recortes. Por exemplo, ira, amor. Ele pega sentimentos, e aí ele separa em 3 momentos. Um segundo antes, a hora e o depois. E aí ele olha o aspecto biológico do que acontece no seu corpo quando você sente aquilo. Uhum. Então, o que que acontece antes que te leva àquilo? O que que acontece durante aquele pico emocional daquela emoção específica? E o que que isso produz para o teu depois?
Quando você entende que você é máquina, que você é corpo, e que esse corpo ele tem um funcionamento, e que às vezes essas coisas estão descompensadas por coisas, por exemplo, falta de sono, privação de sono é muito grave, e aí existem momentos da vida que a privação de sono é necessária, como quando você tá com um bebezinho novo. Só que quando você sabe como essas coisas afetam você num nível mais profundo, você tem até mais paciência com você. Essa questão da rejeição, ela gera um gatilho emocional para várias coisas. Profundo. Só que eu não consigo ver uma vida sem rejeição. A forma que eu ressignifiquei a rejeição foi quando eu entendi movimento. O que é tribo? É movimento. O que é religião? É movimento. E o que é movimento? Política. Política é movimento. E o que o movimento significa? É a junção de pessoas que são diferentes, mas que entre elas existe um elo. Esse elo pode ser emocional, pode ser uma meta, Ideológico. pode ser ideológico. Esse elo pode ser uma causa que tá ali vinculado ao emocional. Sim. Então, elas todas acreditam que, dentro da perspectiva da fundação, por exemplo, a gente ajuda mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem ou já sofreram violência doméstica. Quando essa violência doméstica não consegue ser impedida e essa mulher se torna vítima de feminicídio, ficam filhos para trás. Uhum. A gente tem programas para ajudar esses filhos, que são os filhos do feminicídio, que são pessoas que muitas vezes o pai foi preso e a mãe morreu. Essa pessoa é o jeito mais solitário de entrar na vida adulta. Eu não consigo imaginar uma Sim. situação de maior sofrimento do que essa. Para mim, é a coisa mais, assim, meu Deus, parte meu coração são essas pessoas que ficam sozinhas. E aí, o que é o meu movimento enquanto Fundação Mulheres Aceleradas? A gente acredita que a união dos nossos talentos pode melhorar objetivamente a vida dessas pessoas. Essa melhoria não é só financeira. Não é do tipo, a gente vai objetivamente dar dinheiro para elas. Essa melhoria é, o que elas precisam? Elas precisam de apoio emocional? Nós temos grupos de suporte emocional. Elas precisam de direcionamento de carreira? Nós temos mentores, temos psicólogos, temos pessoas diversas que ajudam no desenvolvimento de carreira dessas pessoas. Elas precisam sonhar, então a gente precisa ter artistas, musicistas, pessoas que mostrem o que existe de bonito no mundo, Sim. porque o repertório delas às vezes não trouxe isso. Exatamente. A gente vai meio que, enquanto fundação, a gente junta as mãos, pessoas que não estão na mesma situação que o grupo que a gente apoia, não necessariamente estão. Algumas pessoas estão, algumas pessoas estiveram, né? Foram vítimas de violência doméstica, por exemplo, compreendem a dor que é passar por isso. Mas as pesquisas no Brasil ainda são muito preocupantes. Mostram, por exemplo, a última pesquisa que eu tive acesso dizia que mais de 70% dos brasileiros votaram na seguinte frase: mulher apanha porque... Aí tinha as opções. Aí, uma das opções era porque gosta. 70% dos brasileiros votaram mulher apanha porque gosta. Cara, quem que apanha porque gosta? Essas são aquelas frases que entalam. E o movimento na Fundação Mulheres Aceleradas, ele diz o quê? A gente pode mudar isso. Existe uma coisa que eu acho muito preocupante, que é a sua necessidade, né, necessidade humana, de culpar alguém. Então, a gente espera que o governo resolva, que o presidente resolva, que o prefeito resolva, que qualquer pessoa resolva. Mas a gente não se coloca como objeto de mudança, como meio para que a mudança exista. E aí, a gente não faz nada. A gente fica esperando pelos outros. O movimento é uma junção de pessoas que acreditam numa causa e fazem juntas. Dentro do meu movimento, existem pessoas que adoram o que a gente faz. E aí, elas, cara, quando conhecem, já é quero ser voluntária, quero ajudar. São pessoas que se identificam, não é difícil. Sim. Também tem pessoas que detestam a gente. E é porque a gente nem entra em pautas das mais polêmicas relacionadas ao mundo feminista. Mas tem pessoas que detestam o nosso movimento. Ah, porque vocês não estão defendendo a família quando vocês, por exemplo... Nossa, nem vou entrar em situações detalhadas. Mas, assim, tem várias questões relacionadas à defesa da família enquanto direito fundamental. Só que essa defesa da família, às vezes, vai na contramão da violência doméstica. É mais importante você manter o casamento ou a vida daquela mulher. Sim. Então, existem pautas que geram conflitos. E aí, o que eu aprendi vivendo o movimento? Eu aprendi que eu não preciso que todo mundo goste de mim. Só que foi tão libertador. Isso sério, é um clique que fez na minha cabeça. Que eu não fui assim durante a minha vida inteira. Eu era diferente. Eu sentia muito mais. Eu sou empresária há muitos anos, né? Quando alguém se demitia ou quando eu precisava demitir alguém, pra mim, doía. Era morte. Nossa, eu fazia porque eu sou racional.
Tipo, não, beleza, isso precisa ser feito. Mas no fundo eu ficava, eu devo ser uma líder ruim, tem alguma coisa errada comigo, olha aí, tem algo que eu poderia ter feito a mais pra isso não acontecer. Quando racionalmente, cara, às vezes eu fiz muito mais do que eu devia fazer, Sim. mas aquela pessoa não tinha fit cultural, não era pra estar ali. Eu não precisava me culpar. Eu fui essa pessoa até eu entrar na fundação. Quando eu abri essa fundação, minha vida mudou muito. E é engraçado porque eu não sou voluntária na fundação, eu não recebo R$1 pelos trabalhos que eu faço na fundação. E uma coisa eu te dou certeza, nada mudou mais a minha vida emocional, psicológica, todas as instâncias, do que ter a oportunidade de realmente me doar para uma causa que eu vejo significado. E eu aprendi com isso que eu não preciso que todo mundo goste de mim, porque eu quero perto de mim pessoas que estão alinhadas em propósitos e valores. Eu não quero mesmo perto de mim uma pessoa que acredita que mulher apanha porque quer. Esse é um exemplo, mas é o tipo de crença que isso não é o que eu busco. Então, Isso é sobre crença, né? É sobre crença mesmo. Todas essas questões, Larissa, emocionais, é sobre uma crença que você tem dentro de você. Quer dizer, isso pode ser mudado, né? Essa visão que a gente tem sobre as coisas muda o tempo inteiro. quando chega algo mais importante. Exatamente. E essa parte que você falou sobre nada mudou mais a sua vida do que essa fundação. Tem um neurocientista que ele estuda exatamente sobre isso. O que o altruísmo faz na vida das pessoas. Ele tem 2 livros fantásticos, chama James Dodge. E ele diz que não tem coisa que impulsione mais o crescimento emocional e a evolução espiritual do ser humano do que o altruísmo. Que o altruísmo é exatamente o que você faz dentro da fundação. É você se entregar, né, entregar serviços em prol do outro sem receber nada em troca. E você quando a gente fala receber, a gente talvez esteja falando em valores financeiros, mas você recebe uma ajuda muito maior como ser humano do que aquelas pessoas que estão sendo ajudadas. É uma coisa muito interessante isso. E na verdade, assim, com 1 ano de fundação, eu olhava e dizia, cara, isso aqui valeu minha vida. Pronto, já poderia ter morrido hoje, né? Não porque eu tenho netos a criar um dia. Eu quero conhecer meus netos. Mas é tipo assim, É o senso, é o que você transformação sente. real. Exatamente, Assim. é sobre isso. E isso é você só sobre vai isso. conseguir viver quando você conseguir colocar esse espelho interno e entender o que vibra em mim. Porque essas causas todas que eu tô falando é porque vibrava em mim. Eu fui missionária, né? Assim, voluntária em termos de igreja desde os 5 anos de idade. E eu ia pro interior do Ceará fazer missão da igreja. E eu via o sofrimento das mulheres. Isso estava guardado nas minhas memórias. Então, foi uma coleção de coisas que vibravam em mim e que eu decidi fazer algo sobre isso. E você não precisa entrar na minha causa e no meu movimento. Existe algo que já vibra em você agora. E que quando você descobre, todo o resto é meio. O que você faz efetivamente, como eu ajudo essas pessoas, vem depois do quem eu quero ajudar. E nos negócios é possível, Larissa, então o movimento é só para quem é altruísta? Não. Toda É pra empresa qualquer hoje pessoa. precisa ter um movimento. Só que mesmo no contexto de negócios, você ajuda alguém. Sim. Senão tá errado esse negócio. Você pode fazer isso dentro da sua própria casa, Larissa. Eu acho que é qualquer pessoa que você consegue ajudar no sentido de tornar aquela pessoa melhor. Mas né? movimento é unidade e crescimento. Quando você realmente cria um movimento, o movimento ele tem vida sem você. Uhum. Você, mesmo ausente, ele está sendo retroalimentado pelos membros e novas pessoas estão chegando. Então, a gente pode sim usar o exemplo na nossa casa. Agora, nenhum se engane. É difícil você resolver em casa. Eu, por exemplo, ensino as pessoas a empreenderem. Quantas pessoas da minha família, até antes de eu desenvolver os projetos da fundação, eu tentei ensinar a fazer o que eu fiz. Olha, eu abri um negócio e foi assim. Meu negócio fluiu dessa forma, ele cresceu de tal forma. E eu nunca consegui, eu não tenho nenhum caso na minha família de outra pessoa que cresceu empresarialmente pela minha ajuda. E não foi falta de Então tentativa. você é dita aquela ovelha negra dentro da sua família? Só, mas eu sou, mas eles gostam de Como tá mim. nosso tempo aí? 5 minutos? Eles gostam. Então, eu sou diferente, isso é um fato. Mas o que acontece é que ajudar
uma pessoa da sua família é muito mais difícil. Então, se a gente fosse resumir esse processo, eu acho que o processo de autoconhecimento, ele é mais fora da sua bolha do que dentro. Sim. Quando você já está dentro da bolha, você tá meio que numa visão viciada. Verdade. Sai da bolha, nem que esse sair da bolha seja se trancar no teu quarto, fazer essa lista de coisas que tu gosta, depois entrar no YouTube e ter a oportunidade de ver o mundo por outro olho. E aí você começa a implementar isso na sua vida. E o seu movimento vai vir de você. Não necessariamente seu pai, seu tio, sua prima vão ver valor no conteúdo que você cria, vão ver valor no movimento que você criou. Sim. Talvez isso nunca aconteça. Sabe aquele negócio de... É muito mais fácil uma pessoa desconhecida ser seu primeiro cliente do que um vizinho, um amigo, Por quê? Porque essas pessoas vão querer que você faça de graça. Essas pessoas não vão ver valor de cara no que você faz. Então, não fica se prendendo a isso. Se elas vierem por consequência, maravilhoso. Mas eu acho que o primeiro caminho que você faz é com o de fora. E como é que você faz para dar o primeiro passo não um movimento da magnitude que você criou, mas se alguém sente, arde dentro de si, que precisa fazer algo maior do que está fazendo, por exemplo, de que, eu preciso fazer alguma coisa que extrapole o mundo do eu, por exemplo, né? Porque muitas vezes as pessoas, ela tá o tempo todo, né, no mundo do eu, olhando por inteiramente para si, né? E assim, por todos os livros que eu li, Larissa, parece que todos falam a mesma coisa. Não tem nada mais engrandecedor no ser humano do que servir, né? Do que fazer algo útil para o outro e não só para si. Como é que você extrapola como é que você fura essa bolha do eu para olhar para fora? Nem que seja assim, começar com, sei lá, ensinando alguém a cozinhar, sei lá, uma habilidade que você tem sobre como que a gente faz isso, né? Como que a gente sai dessa inércia, né? Como que a gente dá tração para esse sentimento que muitas pessoas têm de sair de si e olhar para fora e não sabe como fazer. Não sabe como Na iniciar. prática, Na né? prática. Como que você... Não sei o que você fez. Eu não sei se foi só um intento de vontade extrema, né, pela sua história. E eu até já te perguntei isso, se esses seus negócios têm viés emocionais. E a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou tentar descobrir se realmente tem ou não. Mas eu acredito que é inteiramente uma questão emocional. Tem uma raiz dentro Conexões dessa na minha questão. história. Conexões com a sua história de vida, né? Essa proteção. Mas, enfim, o que uma pessoa pode fazer para iniciar uma coisa que extrapola os limites dela olhar para ela o tempo inteiro e olhar para fora? Eu sintetizei uma frase, que é a frase que tá, inclusive, na bio do meu Instagram, que é ser, comunicar e mudar a história. Por que nessa ordem? Embora a gente queira furar essa bolha do eu, começa no eu, né? Sim. Começa nos seus talentos, começa no que você tem. Então, você precisa primeiro identificar. E se você hoje tem dificuldade de identificar, existem várias pessoas que podem te dar suporte. Todos os dias, 8h30 da manhã, eu faço no meu Instagram, @larisdeluca, uma live em que eu falo sobre o que você precisa para construir um movimento. Só que o que você precisa passa por essas 3 etapas. Às vezes, você precisa de algo que está relacionado a quem você é. Então, muita coisa que eu trago na minha live matinal é bem reflexiva. Sobre por que você faz o que você faz, por que você é do jeito que você é, enfim. Mas, quando você acha um ponto focal e diz, e não é que tá acabado, perfeito, é isso, então eu vou passar o resto da vida fazendo isso. Dentro do que você já é e já tem hoje, destaca uma coisa, certo? Vai ser essa, por exemplo. Eu me comunico muito bem e passei a ajudar pessoas a se comunicarem também, de diversas formas. Aí eu destaquei uma coisa. Quando você começa a colocar essa coisa no mundo, comunicar como você ajuda as pessoas, por que você ajuda as pessoas, qual é o impacto que aquilo traz na vida dela, não é o como. Já deixar a última dica do podcast aqui, o como não vende. Não interessa o que você vende, o como não vende. O que vende? Você mostrar que você entende como a pessoa está hoje e você mostrar para ela como ela vai ficar se ela seguir a sua metodologia. Qual é a metodologia, ela vai descobrir depois que ela comprar de você. Por quê?
Porque o como esbarra em todos os medos que as pessoas têm. Sim, Se eu disser, verdade. eu vou fazer você se comunicar de um jeito eficiente. E aí você vai transformar a vida de outras pessoas. E, consequentemente, você vai transformar a sua. Sim. Então, você vai destacar algo que você é. E aí você vai comunicar isso de forma eficiente para o mundo. E com essa comunicação, você vai transformar o seu ambiente, você vai transformar você. Eu me tornei a primeira nordestina a representar o Nordeste numa comissão da ONU em 68 anos. Isso só foi possível porque eu comuniquei a minha visão. Nada me diferencia, nada me diferencia. Eu só fui uma pessoa que sou, então ser. Comuniquei a minha visão e com isso as coisas fluíram. E a partir daí a história foi marcada. Eu faço parte de uma história. Sim. Se eu não tivesse me comunicado, essa história não existiria. Se eu não tivesse acreditado no que eu sou, no que eu acredito e nos meus potenciais e dito, eu vou usar isso que eu já sou e já tenho para ajudar outras pessoas, o movimento não existiria. Eu não teria ajudado as pessoas que foram ajudadas e eu não teria criado uma história nova para minha vida e para a vida dessas pessoas a partir da minha ação. E inspirado outras pessoas, né? Porque quando você realiza, você parece que dá Mostra que é permissão. possível. Exato, parece que dá permissão para outras pessoas olhar para aquela história e dizer assim, gente, ela fez isso aí, eu também sou capaz de fazer, eu posso também fazer, não igual, mas do meu jeito, né? Com a minha essência, com os meus talentos, com aquilo que eu sou, né? E isso é muito, eu acho que é o que tem de mais valioso nisso, é isso aí. Você, com seu exemplo, você permitir que outras pessoas também olhem para elas. A palavra ensina, mas o E exemplo arrasta. exatamente. Viva as coisas de verdade, né? E no mais, coloque em prática tudo que a gente falou aqui nesse podcast. Se você só escuta, não interessa o quão impactante é o que você escuta, isso não te transforma. Faz aquele exercício, no mínimo aquele de eu vou escrever aqui o que eu acho incrível em alguém. Se você ainda não tem essas habilidades e capacidades, não reconhece em você mesma essas habilidades que você tá dizendo que adoraria ter, aí agora lembra aquele rolê da ignorância? O momento perigoso da ignorância é quando falta saber o que falta saber. Na hora que você constrói a lista do que você quer, você vai descobrir o que você vai precisar estudar, acompanhar para se tornar aquilo que você quer. Conhecimento, né? Então, gente, clareza. Eu acho que o que mais falta em muita gente é clareza e ação. Você não precisa de muita preparação, você precisa começar agora com o que você tem, com quem você é. E se alguém quiser se voluntariar, se Sim! conectou com a sua causa, achou o máximo, eu acho o máximo essa causa dela, eu vou também me voluntariar, viu, Larissa? Sim! Vai ser muito Na bem-vinda. sua fundação. Se alguém quisesse servir como voluntário, né, e crescer como pessoa, né, ganhar muito mais do que está dando, né? O que essa pessoa poderia fazer? Por exemplo, deixa o teu Instagram, algum contato que poderia. Entra no nosso Instagram, @mulheresaceleradasoficial, e aí tem várias formas. Se você for no link, você pode mandar uma mensagem no Instagram dizendo quero ser voluntária e a gente manda todas as informações. Mas se você for no link da bio, tem também o grupo, tem o link para nossa comunidade, que é o nosso grupo do WhatsApp, que você já pode entrar de cara. Eu tô lá, nossa equipe tá lá, a gente vai interagindo com vocês. E aí você vai conhecer os projetos. Existe um formulário, você se inscreve. Lá tem várias descrições dos projetos. A gente tem projetos só para mulheres negras, a gente tem projetos. Alguns eu já citei aqui. Você pode trabalhar na fundação de forma pontual em um projeto, ou você pode meio que ser realmente um super acelerado e estar com a gente em mais de um projeto e mais de uma causa. Mas com certeza existe um espaço para você. E eu sei que amanhã e provavelmente todo mês você vai estar fazendo workshop aí para ensinar as pessoas também como liderar movimentos, como se comunicar melhor, como criar produtos de alto impacto. E eu gostaria que você também fizesse convite para as pessoas para que elas possam participar, né? Eu vou participar também, já me inscrevi, né? Ou seja, aguardem as cenas dos próximos capítulos eu acho que vai de ser início. Que ela agora vai trazer os produtos dela e o movimento dela. Vamos bombar. Tudo isso aqui já tem várias características de movimento, mas como você de fato transforma isso num movimento. Uhum. Esse workshop, que é o Infinity Workshop, que quando eu cheguei até tava falando pra ela que eu achei impressionante. Conexão. Que a nossa logo e símbolo desse projeto é muito parecida. E eu juro que eu não copiei, gente. Eu nunca tinha visto a logo dela. A gente não tinha nem falado sobre isso ainda.
Isso, mas assim, a gente tem esse fluxo aqui meio parecido e as ideias existem sincronicidade. Sim. Então, você pode fazer parte desse mesmo workshop que Inice vai fazer parte, que é um Bom. workshop de 2 horas em que eu ensino objetivamente como você compreende a sua causa, uma causa que você quer adotar para você e cria uma esteira de produtos. O que é uma esteira de produtos? No mínimo 3 produtos escaláveis voltados para diferentes segmentos de clientes que você vai conseguir vender através dos meios digitais e parar de ser escravo da sua hora, de realizar apenas trabalhos que exigem que você esteja lá presencialmente o tempo inteiro. Você vai ficar livre disso. Sonho de todo mundo, né, Larissa? Esse é um pontapé inicial, né? Mas eu sei que esse workshop ele vai virar presencial, viu? Quem sabe? Tá Vai tendo sim. pedidos. Tem gente que Vai falou, sim. poxa, eu queria tanto que fosse presencial. Eu falei, esse vai vale ser a online. pena. Vai ter outras coisitas mais também. Larissa, eu queria te agradecer por esse momento aqui com você. Para mim é sempre muito enriquecedor conversar contigo. Pelas causas que você traz e pela história de vida que você tem. E eu vou te falar a verdade, eu te admiro mesmo por tudo, né? Pela sua história, principalmente pela coragem que você teve desde muito, muito pequena. E eu acho que você ainda vai inspirar pessoas a criar grandes movimentos, não só aqui, mas pelo mundo inteiro. E eu, se Deus quiser, vou fazer parte disso também, Sim. viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E vocês estão todos sendo esperados lá no Instagram da Fundação. Eu quero muito ver E vocês o teu todos com a também, gente. teu Instagram. O Fala aí meu teu. é @laresdeluca. Os dois estão ligadinhos. Se você chegar num, você Sim. acha o outro. Pronto, o meu sou Nice Fernandes e a gente vai se encontrar lá mais vezes no Instagram, tá bom? Tchau, acelerados! Tchau, gente. Um abraço e até o próximo podcast.